Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes do Amanhã e nesta temporada estamos focados em ajudar jovens a escolherem as suas carreiras de maneira mais consciente. Hoje vamos conhecer tudo sobre o universo da carreira de mídia e comunicações, com dois especialistas nesse assunto, Carol Olival, especialista em educação internacional e diretora da Full Sail. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, ele que é empresário, consultor e especialista em produtividade. É um prazer tê-lo aqui, Ramon. Obrigado, Thaís. Carol, explica pra gente, quais são as tendências atuais no mercado de mídia e comunicação, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior? A gente tem falado muito dessa revolução tecnológica que está acontecendo, né? Hoje, uma das maiores tendências é da informação através dos vídeos. Se há tempos atrás a gente lia, fazia trabalho de escola com enciclopédia, né? Depois teve o advento do Google, hoje a gente fala muito do ChatGPT, ainda existe uma certa polêmica sobre se a gente deve usar, não deve usar, como ele deve ser usado, a questão de direitos autorais, está tudo muito efervescente, né? Mas essas são as maiores tendências que a gente tem na vida no geral e principalmente na área de mídia e comunicações. Tudo que a gente quer comunicar hoje, quando é comunicado em formato de vídeo, tende a atingir uma quantidade maior de pessoas. E com o uso da inteligência artificial, a gente consegue hoje criar mensagens que são mais claras, que comunicam mais de forma mais assertiva. Isso muda completamente o horizonte do profissional da área de mídia e comunicações, porque se antes tudo que a gente lia, que vinha desse mercado, precisava sair da cabeça desses profissionais, hoje a gente passa a ser muito mais um elo entre a tecnologia e aquilo que vai ser colocado, um filtro, né? A gente faz essa ligação toda entre o que está sendo montado, criado, vistoriado, até com o uso das tecnologias e a entrega desse material para a audiência final. E quais são as carreiras possíveis dentro desse mercado? Bom, todas as áreas, todas as grandes empresas têm a sua área de mídia e comunicações, né? A gente fala da comunicação para fora, comunicação para dentro, comunicação visando vendas, a comunicação visando capacitação, treinamento, fortalecimento de marca. A indústria, outra indústria que está mudando muito é da assessoria de imprensa, né? PR. O conhecido PR, né? Agora, se antes a gente tinha assessoria de imprensa para tentar sair num programa de televisão, o que é o programa de televisão hoje, né? Todos esses podcasts que a gente está aqui gravando um episódio de podcast, tantos podcasts que são monetizados, que não são monetizados, o próprio formato da televisão, as novas plataformas de streaming, né? Tudo isso, toda essa linguagem nova, ela está a cada momento mudando mais e mais por conta das mudanças que acontecem no mercado da tecnologia. E quais são as carreiras que a Full Sail oferece dentro dessa área? A gente tem algumas vertentes. A vertente do que a gente chama de Media and Communications, que é quase que uma licença poética, que ela é quase que uma revisita ao curso de cinema. Se a gente olhar que o cinema é a arte do audiovisual pela contação de história, e dentro de mídia e comunicação é o uso do audiovisual com a função de comunicar alguma coisa no sentido de vender ou convencer alguém sobre algum determinado conteúdo. Então a gente tem esse programa de mídia e comunicação que vai contar como usar o audiovisual para esta finalidade. A gente tem os programas que são mais ligados à escrita criativa, criação de roteiro, e daí que a gente vê que tudo não dá para você compartimentalizar tudo, né? As coisas estão todas ligadas. A pessoa de cinema, ela pode estudar cinema e escrever um roteiro, mas ela pode se especializar em escrita de roteiro fazendo um bacharelado de escrita criativa, que é um bacharelado que está dentro da área de mídia e comunicações. A parte de PR, de assessoria de imprensa, e o nosso foco em PR e jornalismo com o uso de novas mídias digitais, que eu acho que aí é que tá o pulo do gato, né? Não dá para você pegar nenhum programa de mídia e comunicação, de fala pública, de criação de materiais com foco em marketing e vendas, que hoje não esteja preparado e integrado com o que a gente chama de new media, que são as redes sociais, são as comunicações através de vídeo, internet, ambientes digitais. Essa é a nossa perspectiva de mídia e comunicações, é trazer o horizonte desse profissional
para comunicar, vender e convencer, usando como apoio as novas mídias. Legal. E Ramon, quais são as habilidades necessárias para aqueles profissionais que querem seguir essa carreira? Essa que eu fiz não é uma habilidade, o silêncio não é. Com certeza não. Então a habilidade é realmente entender de comunicação, estar disposto a se comunicar. Tem uma questão muito interessante dentro do desenvolvimento de competências para essa área, que é realmente o entendimento de como traduzir, como adaptar a linguagem a diferentes públicos, ainda mais no mercado que nós temos hoje. Uma diferenciação muito grande, os públicos, as pessoas entram ali no X, né, no Twitter ali, né, Next Twitter. Não pode mais falar Twitter, né? E tem todo tipo de pessoa ali, elas brigam e conversam. Então, poxa, saber se posicionar, né, tem que saber fazer uma boa comunicação, não cometer gafes, não desagradar a ninguém é muito difícil, né? Então, realmente, esse ponto central de desenvolvimento de um bom senso, né? E bom senso tem aquela piada, né? Bom senso é igual a desodorante, sabe, né? Quem mais precisa, quem menos usa. Mas é o bom senso, né? O desenvolvimento de um bom senso, mas tudo isso é treinável, né? Tem que realmente entender uma questão plural, multicultural, e todas as questões além da questão de comunicação, né? Sim. Eu vejo que para essa área é necessário que os profissionais tenham uma visão que é uma visão estratégica, ampla, que eles consigam entender quais são as especificidades daquele negócio, daquele mercado, daquele público, e a partir dessa visão definir uma estratégia, definir uma operação, que pode ser que isso dê origem a um vídeo, a um filme, a um roteiro, a um comunicado para a imprensa, escolher qual o melhor canal, qual o melhor veículo para comunicar, né? O tom adequado. Então, eu acho que exige muito dessa sensibilidade de perceber também o cliente, perceber as mudanças de mercado e perceber o tom adequado da comunicação. E a velocidade, né, Thaís? Eu acho que se antes a gente tinha tempo de lidar com crises numa determinada velocidade, fazer um planejamento mais centrado, né, fazer uma reunião de equipe, como é que a gente vai se pronunciar em relação a isso? Hoje em dia, um cancelamento na internet demora meia hora no máximo para acontecer. Então, ter essa agilidade, essa capacidade de tomar decisão e de perceber esse ambiente digital e responder na mesma... Com a mesma velocidade de tempo é fundamental. A falta de uma comunicação nesse sentido, né, já gera uma nova crise. Então, exato. E, Carol, dentro desse cenário e contexto que você trouxe, quais são os diferenciais dos cursos da Full Sail em relação a outros cursos de mídia e comunicações? O foco com o digital, né? O foco com tudo isso que a gente está falando de não separar o acadêmico da indústria. Pelo contrário, trazer a indústria para dentro do acadêmico e entender como é que as coisas precisam acontecer na velocidade de hoje. Não dá para a gente usar o mesmo currículo de 5 anos atrás hoje, porque tinha mídias, né? A gente acabou de brincar aqui, Twitter ou X, TikTok é uma rede relativamente nova que começou num formato, agora já está em outro formato. Ela foi de uma brincadeira adolescente para uma plataforma que todos nós provavelmente hoje estamos lá. Então, essa velocidade a gente precisa garantir e é o que a gente consegue fazer por conta de toda a atualização que acontece nos programas. A cada 6 meses eles são remodelados, são revistos, entra coisa, sai coisa, entra plataforma. As plataformas fazem parte dos trabalhos que os alunos vão desenvolver. E uma coisa muito rica é que hoje, se você desenvolve um trabalho usando uma plataforma digital, você já está criando um produto de vida real, você já está criando um portfólio e uma pegada do aluno que é real, que não é um trabalho acadêmico que ele precisa levar e apresentar, está online, né? Então acho que né? Nesse momento está tudo muito fundido, acho que essa é a maior característica desse mundo que mistura o digital com o físico. E poder trazer isso para os cursos, ter essa flexibilidade de trazer isso para os cursos é muito especial. Dentro desse sentido, Carol, como que você avalia hoje o mercado brasileiro para esse tipo de profissionais? Nós viemos de carreiras na área da comunicação que são carreiras mais tradicionais dentro da área da comunicação, que era rádio e TV, jornalismo, relações públicas, e hoje a gente vê que essas áreas, como você disse, elas estão muito mais integradas, né? O mercado brasileiro, ele já está pronto para receber esses profissionais?
O Brasil tem uma história de criatividade, né, Thaís? E quantos brasileiros não foram premiados em Cannes, não são premiados em Cannes repetidamente, né? E a gente tem cineastas premiados pelo valor de mídia do que eles publicaram, né? Pessoas que migraram ou que transitam entre a sétima arte ali do cinema e o uso dessa sétima arte dentro de mídia e comunicação. Então, acho que isso pesa muito a nosso favor. A nossa capacidade... A gente é um povo que tende a ser mais comunicativo, mais criativo. E tô generalizando, existem todos os perfis, né? Mas a gente tende a ser mais caloroso e tal. Acho que isso nos ajuda. O que acontece com o marketing agora é essa união de mídia e marketing com tecnologia, que é o que a gente chama de Martech. E aí eu acho que a visão que eu percebo da formação dos profissionais de mídia e comunicação aqui é que ela segue sendo ainda uma visão muito de humanas, quando hoje a gente precisa juntar a comunicação, essa habilidade que é de humanas com o conhecimento em tecnologia e fazer essa amarração, porque tudo hoje está relacionado com algoritmo, com plataforma. Se antes marketing a gente falava, né, de valor de marca, do intangível, hoje as coisas acabam se tornando, não dá para dizer que tudo é 100% tangível, mas o que não era tangível hoje já pode ser muito mais tangibilizado através de cliques, likes, shares, compras, né? A gente fala de canais omnichannel, que é a sua loja precisa estar na internet, ela precisa vender no site, ela precisa ter um canal no Insta, ela precisa ter o perfil dela no TikTok, tá tudo conectado e você tem que oferecer tudo para todo mundo o tempo todo por todos os canais. Então, essa visão mais tecnológica em mídia e comunicações é o que eu acho que é o que tem que ser atualizado o tempo todo. Se você depende de um currículo montado que não pode ser mexido para não se perder um credenciamento e tal, fica difícil de você colocar isso numa grade de bacharelado. Aí você tem uma grade mais tradicional de bacharelado e você vai vendendo cursos livres mais rápidos que vão fazer o papel da atualização, que no nosso caso a gente tem a felicidade de poder colocar dentro do programa, porque a cada 6 meses ele está naturalmente sendo atualizado. Os programas da Full Sail, eles têm uma duração menor em termos de anos do que as graduações de outras universidades. Por que é feito isso e de que maneira isso contribui para a atualização e desenvolvimento do aluno? Todos os nossos programas, eles são imersivos, então é a mesma carga horária de um bacharelado de 4 anos sendo feito em 2 anos. Por que a gente faz isso em 2 anos? Porque tem um custo de dedicação para o aluno, né? A gente está falando de uma dedicação de 8 horas diárias de aula, de segunda a sexta, mais o tempo de fazer trabalho, porque a gente é uma faculdade orientada ao trabalho e não à prova. Então tem todo o trabalho o tempo depois da aula para o desenvolvimento do projeto. Por que a gente opta por essa formação imersiva? Para poder ficar em dia com a atualização. Se você estende o curso por 4 anos, 5 anos, fica muito difícil daquilo que o aluno viu no primeiro ano ser relevante ainda no mercado no 5º ano, com a velocidade que as coisas estão mudando. Então a gente faz essa aposta na imersão, na intensidade, e mesmo nessa intensidade de 2 anos, a gente ainda tem 3 revisões nesse período, né? O aluno entra dali a 6 meses, o currículo dele tem uma revisão, então tem toda uma preocupação diferente daqui, né? Quando eu fiz minha faculdade aqui, em um semestre eu tinha 10 matérias. Então eu tinha 2 matérias por dia, e aí toda segunda-feira, das 2 às 4, eu tinha determinada matéria durante um semestre. E aí você ficava durante o semestre todo com aquelas 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Lá na Full Sail, a gente conseguiu montar um sistema que ele dinamiza o conteúdo muito mais ainda do que por semestre, né? Se a gente tivesse essa divisão por semestre e fizesse uma atualização a cada semestre, ainda a gente ficava em dia. Mas o que a gente conseguiu fazer lá é que cada matéria começa e termina em um mês. Então é aula todos os dias, 4 horas por dia, durante um mês da mesma matéria. O aluno vai ter 2 aulas, 2 matérias por mês, mas em um mês ele viu toda aquela matéria. Então a gente vai crescendo o conteúdo dele e complementando a ponto de quando ele chegar no final do bacharelado, ele ter um projeto inteiro montado com todas as disciplinas. E o mais importante, o professor daquela disciplina, ele está naquele mês dando aquela disciplina em aula todos os dias com os alunos. Terminou essa disciplina, ele está no mercado. E aí ele está se informando e está vendo, nossa, isso aqui é novo, eu preciso
preciso colocar isso no curso. Então, você dá o respiro para o professor poder ir para o mercado, ver o que o mercado está fazendo, ter tempo de trazer de volta para o aluno, e o aluno a cada mês uma matéria nova de forma intensiva, somando e trazendo para o conhecimento dele. Ramon, ficou muito claro aqui na fala da Carol a importância da flexibilidade que esses profissionais precisam ter para se adaptar às constantes transformações de mercado. Existem alguns perfis que têm uma facilidade maior em ter essa flexibilidade do que outros? Existem perfis que têm sim essa flexibilidade. Antes de responder completamente a tua pergunta, eu quero fazer um comentário sobre isso que a Carol estava falando. Porque é interessante, dentro da área de comunicação, diferente de outras áreas do conhecimento, como por exemplo, se você é uma empresa que trabalha com biotecnologia e precisa de mais conhecimento dentro da área, você vai trazer doutores especialistas de dentro das universidades que estão fazendo doutorado, estão na fronteira do conhecimento para trazer aquele conhecimento para dentro da indústria. Tá? Então, esse é um movimento natural das indústrias, de outros segmentos. Mas no caso de quando nós estamos falando de um grande público, de redes sociais que surgem e outras coisas que surgem a todo momento, né? Então, onde esses doutores estão? Eles têm que procurar realmente na experiência, né? No empírico, naquilo que está acontecendo. Então, que isso exige essa flexibilidade, inclusive, de aprender coisas novas. Outra habilidade que eu entendo que é importante é a capacidade de entender o que é a memética, que na verdade são os memes. Né? Por que o meme? A gente fala do meme porque a gente entende ele como uma coisa bem-humorada, né? Dar risada, fazer uma piada, etc. Mas na verdade é por trás daquilo, né? Existe uma lógica, que é a memética. A memética está para as ideias, assim como os genes estão para a genética, né? Então a transmissão de uma informação por trás de um padrão. Então acho que é muito importante compreender como a memética funciona dentro da sociedade como um todo. Uhum. Carol, nós estamos chegando ao final desse nosso podcast. Qual seria o maior conselho que você daria para os jovens que estão nesse processo de escolha de carreira e que consideram seguir uma carreira na área de mídia e comunicações? Olha, eu vejo muitos jovens que dizem que gostam da área de mídia e comunicação que estão desconectados da leitura. E eu acho que hoje em dia é uma das falhas que a gente precisa entender como suprir, né? Precisa gostar de ler e de escrever, precisa gostar de se informar, precisa gostar de pesquisar e precisa desenvolver essa visão do desejo da mensuração, que eu acho que é uma necessidade do mercado hoje. Não adianta só gostar de se comunicar, a pessoa precisa gostar de se comunicar, desenvolver as habilidades, e o que desenvolve a habilidade de comunicação, tudo começa pela leitura e pela escrita. Esse mundo digital, a gente começou falando da importância dos vídeos e de como hoje, se a gente quiser que um conteúdo chegue até o grande público, tem muito mais possibilidade dele chegar através de vídeo do que através de texto ou de qualquer outro material. Mas a gente precisa lembrar que o texto é importante, né, para a nossa formação, até para a criação do nosso critério do que é conteúdo bom, o que é conteúdo ruim, do nosso autodesenvolvimento. Então, eu acho que isso, não esquecer do fundamental. E até mesmo um vídeo requer uma narrativa, né? Ele requer um roteiro por trás, requer para que em um vídeo onde não há nenhuma palavra, seja ela falada ou escrita, para que ele seja compreendido por quem o assiste, ele precisa ter uma narrativa, ele precisa ter uma ideia muito clara de um roteiro que foi elaborado previamente, que orientou toda aquela produção, para que ao final ele tivesse êxito, para que todos pudessem entender qual é a mensagem central que é comunicada. Eu acho que o vídeo, quando ele é bom, ele passa essa ideia de que ele nasceu organicamente, né? Uma pessoa quando faz uma coisa muito bem, o outro, que a gente vê as ginastas aí fazendo aqueles saltos, a gente olha e até parece fácil, né? Acho que se eu treinar eu consigo fazer. Então tem um pouco essa máscara, assim, né? De você olhar um vídeo bacana e você falar, é só pegar o celular e fazer. Não é, tem muito estudo ali por trás. Tem muito, como o Ramon tá falando, tem muita simbologia, tem muito estudo de linguagem, tem a palavra certa, no formato certo, no tom certo. Essa é a arte de mídia e comunicação, né? Você vestir a empresa com uma persona, uma personalidade. Você saber adquirir essa personalidade quando você fala pela empresa. É uma delícia para quem gosta de comunicação. Quem faz bem faz parecer ser super natural e orgânico, mas tem muito estudo por trás. Então, acho que minha dica tá pensando em fazer alguma coisa relacionada com a área de mídia e comunicação, começa lendo e escrevendo. Muito bem. Carol, Ramon, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Obrigado. Thaís.
Mentes do Amanhã fica por aqui. Se você quer saber mais sobre a Full Sail e os cursos, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem também precisa dessas informações. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!